Jeremias 18, verso de número 3. Amém? Todos encontraram? Amém. Vai dizer assim: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Amém. Te convido a fechar os teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado em nome de Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos para louvar e engrandecer o teu nome. Esteja conosco, Senhor, nesta noite. Fala, Espírito Santo, ao teu povo de maneira clara, simples, objetiva, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Desocupe suas mãos, tome seu assento. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Jeremias 18, bem conhecido, diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, nesse texto nós observamos que Deus ele tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as situações e sobre todas as vidas. Uma das perguntas que eu fiz muito antes de ser convertido: por que Deus não estralava os dedos e convertia todo mundo? Por que Deus não mudava as pessoas de uma hora para outra? É uma pergunta que eu sempre estava fazendo a Deus. E eu me lembro que essa pergunta foi por diversas vezes. E o que me chamava a atenção era a falta de compreensão que eu mesmo tinha. Às vezes a gente faz perguntas que vamos ter as respostas anos depois. Deus ele é todo poderoso, sabe de todas as coisas, pode todas as coisas. Porém, por que Deus não muda todo mundo de uma vez só? Talvez você já tenha se perguntado isso alguma vez na sua vida. Deus, por que o Senhor não muda? Por que o Senhor não tira esse problema de mim? Por que o Senhor não tira essa dificuldade, esse vício? Por que o Senhor não faz essa obra por completo? E às vezes eu olhava para o céu e eu falava: é só um estralo de dedo, Senhor. E tudo muda, todo mundo muda. Acabou o problema, acabou a morte, acabou o roubo, acaba tudo. Agora, quando nós lemos Jeremias 18, nós devemos entender uma coisa. E é isso que eu quero dividir aqui com os irmãos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Note, vou ler de novo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Aqui o Senhor já está falando com Jeremias. A palavra veio a Jeremias. Aí o verso 2: Levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias, será que estava deitado? A palavra veio ao profeta e diz: levanta. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos, que Jeremias estava em orar, estava prostrado ao Senhor. Então, a palavra já veio a Jeremias, mas em que condição a palavra veio a Jeremias? Em condição
de oração. Ele estava vigilante. Jeremias está num tempo de muita idolatria, num tempo que o povo estava muito rebelde. Então, constantemente, Jeremias via aflição, via sofrimento, via angústia do povo. Agora imagina as pessoas te perseguindo, as pessoas querendo prender, bater em você, e você sabe que o Deus que fala contigo é fiel, é todo poderoso, e quando Ele fala as coisas acontecem. É nesse ponto que nós entramos. Jeremias em oração, o Senhor vem até ele, e a palavra veio até Jeremias. A primeira coisa que o Senhor diz para Jeremias: levanta-te, levanta. Uma coisa, irmãos, é nós orando prostrado, outra coisa é quando Deus quer trabalhar. Deus não trabalha com a gente prostrado, Deus não trabalha com a gente de joelho, a gente precisa estar de pé. Nós veremos a realidade com os nossos olhos, a verdade, aquilo que o Senhor vai trazer para mim, para você, atentos. Nós devemos estar agora atentos. Depois de orar, o Senhor, ao falar, nós devemos nos voltar totalmente a Deus, para que a gente venha entender o que Deus quer da gente. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, lá te farei ouvir as minhas palavras. Palavra, verso 1, do Senhor que veio a Jeremias. Palavra, uma ordem. Palavra veio, levanta e desce. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando você ora, quando você está prostrado, quando você está na presença, a palavra vem. Tem muita gente que está na presença, mas não está em vigilância. Mas quando nós estamos na presença, estamos vigilantes, vem a palavra, nós atendemos. Nós dizemos como Samuel: eis-me aqui, Senhor. E quando nós abrimos a nossa boca para dizer, eis-me aqui, Senhor, aí continua. Agora, cada um tem um despertar na sua vida espiritual. Existe uma maneira de Deus falar com cada um de nós. Só que às vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão desatentas com o que Deus quer dizer, com o que Ele tem para te falar. Então, levanta e desce à casa do oleiro. O Senhor dá um destino para ele. Vai até a casa do oleiro. Olha que interessante. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Verso 3, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Deus levou Jeremias para ver o quê? O que Deus levou Jeremias para ver? O oleiro. Mas o que chamou a atenção, quando Jeremias está vendo, Deus me trouxe aqui para ver um vaso quebrar. Deus me trouxe para ver um vaso quebrando. Ele chega no momento que o oleiro está com a mão no vaso, e o vaso ele quebra, porque o oleiro ele busca toda a imperfeição, toda a contaminação,
Ele leva as mãos, se tiver alguma coisa, ali vai tirando, vai trabalhando. Mas ele chega bem no momento que o vaso vai quebrar. Olha que interessante. Ele não poderia ter chegado em outro momento? Por que Deus envia os seus servos, seus profetas, na hora que o vaso está quebrando? Não poderia chegar antes? Quando está pegando barro lá? Não poderia ter ido no momento que a roda estava sendo preparada, estava sendo limpa para receber a matéria-prima? O porquê chegar no momento que está sendo quebrado? Porque esse é o momento mais importante da criação. O momento que ele está sendo quebrado é um momento muito delicado. Não é diferente a vida da gente. Você já parou para pensar em que momento você olhou para Jesus? As pessoas dizem, muitos fazem essa pergunta, outros dizem, como eu falei, por que Deus não dá um estralo de dedo e não muda tudo? Às vezes, sobra uma fissura, ainda não quebrou. Às vezes, a dor só está começando, não chegou ao extremo. Mas, no momento exato que tudo estiver desabando, no momento exato que as coisas começarem a se quebrar, a desmoronar, alguém da parte de Deus vai estar lá vendo. E este ver não é zombaria. E este ver não é uma situação onde as pessoas vão olhar, eu falei, não é isso. Este ver é o cuidado de Deus com aquilo que está sendo criado, com aquilo que está sendo construído. E muitas das vezes as pessoas não entendem. O vaso está praticamente pronto, mas ele quebra. O que significa que tem outra oportunidade. Deus sempre nos dá uma nova chance. É a chance que nós temos de poder fazer as coisas da maneira correta. É a chance que nós temos de, mais uma vez, poder voltar na mão do Senhor, para que seja feito conforme a vontade dEle. Há uma dificuldade muito grande para a gente deixar Deus trabalhar, porque o agir de Deus, a gente não tem controle sobre a situação. Quando Deus ele começa a trabalhar, o extraordinário de Deus acontece em meio a problemas, catástrofe. Você vê que as pessoas dão grande testemunho, mas quando diz, meu filho estava morrendo, eu estava perdendo tudo, o acidente foi horrível. Veja que nesse momento, aonde uma estrutura está sendo rompida, o Senhor está lá. Veja que quando chega um socorro para a tua casa, talvez um dia que chegou um alimento, algo que você precisava, uma porta que se abriu, e naquele minutos anteriores que estavam antecedendo aquilo ali, você poderia pensar, ninguém pode me ajudar, não tem ninguém para fazer nada, mas Deus estava vendo. E no momento certo, que vai romper, no momento certo, que tudo era para acabar, Deus chega. Já ouviu dizer que Deus não chega antes nem depois? O momento certo é qual? Quando o vaso está quebrando. Jeremias não chegou e o vaso estava quebrado. Jeremias chegou e viu o vaso quebrando. Há uma diferença, que quando o homem serve a Deus verdadeiramente, ouve o Espírito Santo, ele chega no momento certo. Quando nós paramos para analisar, quando nós paramos para olhar para a nossa vida, em que situação nós nos encontramos?
Qual é a nossa proximidade de Deus hoje? O que o Senhor Ele tem preparado para mim e para você? Às vezes, deixamos grandes oportunidades ir embora. Oportunidade de poder ter uma vida diferente. As imperfeições que se encontra em um ser humano que leva ele a trincar é sua rebeldia, sua persistência. Não as coisas certas, mas as coisas erradas. Irmãos, quantas vezes, quantas e quantas vezes, as pessoas têm preferido estar lá fora do que na presença de Deus? Quantas vezes as pessoas têm lutado contra situações dentro de casa, familiares, financeiras, espirituais, mas não têm encontrado ajuda? Muitas pessoas hoje levam uma vida, irmãos, fake news. Vai no shopping, você vê o bracinho estendido assim e faz uma selfie. Irmãos, muita gente está expondo a vida. Sabe o que eu acho interessante? Ninguém expõe a conta bancária, né? Tem um monte de gente com a conta zerada e está lá, ó, fazendo selfie. A alegria dos outros não é a sua alegria. A felicidade dos outros não é a sua felicidade. O que para você pode ser algo prazeroso, para o outro não. O que para você pode ser algo maravilhoso, para o outro não é. E às vezes tem muita gente querendo que o outro viva o momento de alegria que ele está tendo. Só que a verdadeira alegria, ela não está em um momento, ela está em uma vida. Momentos passam, a vida continua. Quantos momentos bons você já viveu, mas está no teu passado, tua infância? Eu guardo uma lembrança comigo de um pé de goiaba no sítio que eu nunca esqueci. Eu gostava muito de ir lá. De lugares que eu fui, mas são lembranças, passado. O que é verdadeiramente você ter paz, ter uma vida plena, é você ser uma pessoa que agora você está verdadeiramente na presença de Deus, ouvindo, vendo, vivendo, sentindo. Há muitas pessoas que não conseguem entender isso. Em que momentos nós fomos encontrados pelo Senhor? Como estávamos? Ou como você está? Essa tarde, quando eu orei, o Senhor disse, Jeremias 18, eu fortalecerei eles. Há pessoas que necessitam de ser fortalecidos pelo Senhor para continuar na roda. Tem muita gente que acha que o importante é ser um vaso, o importante é estar na mão dele. Ainda que chorando, ainda que relutando, mas está na mão do Senhor. Vemos muitas vidas hoje que se perguntam se Deus é real. Muitas pessoas que questionam o que fazemos na igreja. Há muitos, mas eu digo algo para os irmãos. Por várias vezes, não foi uma nem duas, eu ouvi o Senhor mandando ir na casa de alguém, porque talvez poderia ser o último dia, e chegamos na hora certa, a hora que Deus queria fazer algo por aquela vida. Às vezes a gente não entende porque alguém insiste com a gente, vamos para a igreja, e você tenta correr de todas as maneiras e de novo a pessoa te faz a mesma pergunta ou o mesmo convite. Você não vai para a igreja? Quer ir para a igreja? Vamos para a igreja. E você acha que é um assunto chato e você não quer que toque nesse assunto mais porque está se tornando impertinente para você. Mas, atrás deste convite,
Existe uma mão estendida. Neste convite, existe uma providência. Porque antes de tudo acontecer, vem a palavra. Antes de Jeremias ir à casa do oleiro, veio a palavra. E não tem como a gente ter uma vida reconstruída senão pela palavra. E precisamos ser orientados para que nós venhamos mudar de atitude, para que nós venhamos estar posicionados. O verso 6, o Senhor disse a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Na pergunta que Deus faz a Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Deus está vendo um povo que está se perdendo. Deus está vendo um povo que não está se encontrando. E o Senhor, Ele diz: eu posso fazer, eu posso mudar. Agora, será que estamos atentos como Jeremias esteve? Às vezes, irmãos, nós olhamos muito para fora e esquecemos de olhar para dentro. Tem muita gente querendo corrigir a vida dos outros e esquece de mudar dentro da própria pessoa o que é necessário. Existem pessoas querendo ser muito. Não adianta ser um vaso enorme, porém sem azeite. Não adianta, irmãos, estar em todas as redes sociais, mas não ter um nome no céu. Não adianta ser conhecido por todos, mas ignorado pelos anjos. O que eu quero dizer é que tem muita gente preocupado com o que vão ver dela, mas não se preocupa com o que Deus está vendo dentro dela. Não se trata da igreja A ou a igreja B, mas se trata de nós. O povo que sobe não é a igreja da direita ou a igreja da esquerda, é um povo de boas obras, um povo escolhido de Deus, um povo diferente. Esse é o povo do Senhor. Agora, o que me chama a atenção é que Jeremias, enquanto ora, o Senhor agora trouxe a palavra, deu a visão, falou vai, e disse: Jeremias, quero fazer diferente. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos a oração, quais os efeitos que a oração vai trazer para a nossa vida? Irmãos, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a pedir, as coisas vão mudando. Parece que o emprego mudou. Não, ele não mudou. As pessoas que estão lá são as mesmas chatas, são as mesmas ignorantes, o patrão é o mesmo. Não mudou. Quem muda é você. Você passa a enxergar de maneira diferente, você passa a sentir de maneira diferente. O que te irritava não irrita mais, então tudo começa a melhorar. Porque você está agora orando, você está pedindo ajuda. A transformação de Deus não é na vida do outro, é na minha. Quando eu oro, Deus não muda a tua, Deus muda a minha vida. Quando Deus muda a minha vida, eu começo a enxergar no outro coisas boas. Então eu começo a ter um sentimento diferente, porque o operar de Deus é quando o pedido é verdadeiro. Tem muita gente que ora e pede da boca para fora, mas não pede com amor, não pede com sinceridade pela alma do outro. Uma oração feita em sinceridade, irmãos, a oração do justo, ela pode muito e tem um efeito extraordinário. Agora, veja bem algo. O profeta Elias, diante de Acabe, ele faz um pedido ao Senhor, uma oração. E quanto tempo fica sem chover? Ele estava orando ou ele só deu uma ordem? Só uma ordem, né? Abriu a boca e... Mas ele podia ter orado, não podia, mas não orou. Ele só deu uma ordem, irmão.
Não vai chover. Eita glória. E o negócio começou a brilhar. Não chove mais. Não tinha nuvem. Céu aberto. Hoje à tarde deu um chuvona. Quem ficou atento? Sabe o que é interessante? Na semana eu falei, olha, eu acho que vai chover. Tava com um sentimento dentro de mim, aí veio assim, limpa a calha. Aí eu subi, tirei 2 sacos de folha de cima do telhado, limpei. Falei, se chover, tô tranquilo. Irmão, o tempo virou, irmão, e eu sou muito medroso com chuva. Eu já dobrei o joelho e falei, Senhor, guarda minha casa, minha família, Senhor, nos protege, livre todo mal aqui, Senhor. Outra coisa eu não tenho medo não, mas de chuva eu tenho. Aí já comecei a orar, de repente, caiu aquele pedaço, pá! Eu falei, a calha tá limpa. Eu falei, olha, glória a Deus. Limpei a calha, mas não limpei o ralo. Em cima a água desceu, mas embaixo ela não foi. Subiu, voltou. Eu falei, Jesus, eu tinha sentido para limpar o ralo, mas não limpei. Aí eu parei, eu tinha que sair. Fui na casa de tinta, cheguei lá, falei, rapaz, que chuva, olha, de chinelo de dedo. Falei, molhei tudo, entupiu o ralo, a água voltou. O outro falou assim, olha, que molhou tudo, também desceu tudo, a calha não suportou, desceu tudo. Aí eu fui buscar um gás no outro barracão no centro. Quando eu cheguei, falei, vocês lavaram? Estava cheio d'água. Falei, não, molhou tudo. Falei, Jesus, a água é para todo mundo. Não foi só lá que aconteceu. Aconteceu em vários outros. O problema da gente é achar que isso acontece com a gente. Eu saí de lá pensando, falei, Senhor, na hora do rebuliço, estava todo mundo preocupado, não era só eu. Às vezes a gente passa por uma situação e fala, o negócio é só comigo. O problema é para todos. O socorro é para poucos. Porque são poucos que oram para pedir o socorro. Se eu tivesse a autoridade de Elias, para de chover agora, acabava o problema. Sim ou não? A chuva parava, a água não descia, acabou. Ia lá, desentupia, chove. Mas não é assim que funciona. Mas louvado seja Deus que minutos antes eu estava orando. Eu com todos os equipamentos ligados, fazendo solda, máquina cara ligada, tudo no chão, um monte de ferramenta, a água chegou pertinho. Quando o negócio subiu, que eu olhei e falei, vai estragar tudo, não vai dar tempo de eu tirar, que a água veio de uma vez. Aí veio assim no meu coração, vai lá fora. Mas lá fora a água está caindo forte, não importa. Vai lá agora e arranca o cano. Quando eu fui lá fora, puxei um cano assim, só desencaixei e resolveu o problema, a água parou. A chuva continuou. Irmãos, tá tudo certinho. Elias olha, dá uma ordem, fala, não vai chover. Quem que teve medo do que o Elias disse? Quem se preocupou que não ia chover? Não vai chover, o tempo está limpo, mas não vai chover mesmo. Se alguém, irmão, se coloca no lugar. O profeta chega na tua casa, a partir de hoje não chove mais aqui. Aí você olha assim para o céu, o sol estralando, você vai rir, né? Sim ou não? Fala, rapaz, esse cara saiu da onde? Mas beleza. Amém. Passa-se o tempo, não chove. Só que a profecia gerou um problema. Sabe qual foi o problema da profecia? Aconteceu. A consequência, o problema é que não choveu. A consequência do problema é que mandaram caçar Elias. Agora, quando Elias é caçado, porque Jezebel quer a cabeça do homem. Elias, ele diz a Bíblia que ele vai se esconder. Sim ou não? O tempo passa, ele ouve Deus. Aí quando o fim da história de Elias,
E nisso tudo, no profetizar, no se esconder quando Deus fala com ele, ninguém ouve, ninguém sabe. Ninguém sabe, não tinha testemunha lá. Ele está escondido. Ele vai para o Querite. E nós conhecemos toda a história. Mas chega um momento que está os profetas de Baal, sim ou não? Quando Deus mostra que o homem pertence a ele, o profeta de Baal está lá, e vai, não acontece nada. Ele levanta ali, naquele momento, o altar, põe o sacrifício. E o que Elias vai fazer agora? Diante de todo mundo, simplesmente Elias começa a orar. E a oração de Elias agora é na frente de todo mundo. E quando Elias termina de orar, Deus responde a oração de Elias. Quando ele profetiza, ninguém dá crédito. Mas quando ele ora, existe uma diferença de quando está profetizando e quando está orando. A oração é algo extraordinário. O efeito da oração é espontâneo. Talvez você diga, mas vou lhe dar um exemplo. A moça foi curada de câncer numa oração, mas foi descobrir a cura 3 meses depois. Por quê? Tem gente que é curada instantaneamente após a oração, mas só vai perceber depois, porque esquece. A gente tem um pequeno problema, irmãos. Quando está na situação, parece que nunca acaba, mas quando acaba, parece que nunca teve. As pessoas agem dessa maneira. Todo mundo tem facilidade de esquecer. Agora, nós devemos estar atentos. O porquê devemos estar atentos? Quando Elias se inclinou a orar ao Senhor, o Senhor estava ouvindo, porque o coração dele se inclinou verdadeiramente a Deus. Quando nós nos inclinamos ao Senhor para orar a Deus, para pedir ao Senhor aquilo que é necessário, irmãos, algo extraordinário vai acontecer. Ninguém consegue se achegar ao Senhor se não estiver em oração. Ninguém consegue ser transformado se não tiver uma vida em oração. Não há transformação se você não ora. Mas a palavra muda, a palavra muda. A palavra sim, ela transforma a tua vida. Ela te dá direção, a palavra é a bússola. Mas se você não orar ao Senhor, como você vai experimentar o poder que tem a palavra? Se você lê a palavra e você crê na palavra, ela diz que nós devemos ser vigilantes, devemos estar em oração. O porquê buscamos a Deus não é por conveniência, é porque nós buscamos intimidade, é porque nós buscamos do alto o socorro que nós precisamos, é porque nós acreditamos num Deus vivo, um Deus todo-poderoso, é porque nós acreditamos na vida eterna, a promessa, é porque nós sabemos que Ele está atento com a gente. Agora, em que posição nós devemos nos colocar? É uma pergunta que eu faço. Existem 2 posições. Existe uma posição, irmãos, que nós podemos estar orando e chegar no momento certo. Ou você pode ficar na posição de estar prestes a quebrar, esperando alguém chegar na hora certa. Tem muita gente passando por muitas situações e precisa chegar alguém lá. Irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas estão perdendo a fé, em que as pessoas estão se afastando de Deus. Pessoas já não oram mais, igrejas já não oram mais,
Crentes já não acordam mais na madrugada para orar. Os intercessores pelas almas estão acabando. Os evangelistas estão se acabando. Houve um tempo que nós víamos as pessoas nas ruas falando de Jesus. Essa manhã era bem cedinho, por volta de 7, 10 da manhã. Tinha 2 mulheres da Testemunha de Jeová com os livrinhos logo cedo, e aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei olhando e falei, olha, criticam tanto eles, mas eles estão lá. E às vezes os mesmos que critica em cima do altar não faz um mindinho do que eles fazem. Criticar é fácil. Apontar o dedo para o outro é fácil. O difícil é entrar numa guerra que não é tua. O difícil é acordar de madrugada quando tudo está bem na tua casa. Isso é difícil. Porque eu entendo que pela palavra do Senhor nós devemos orar, irmãos, pelos outros quando estamos bem e quando tudo está dando errado. Mas é uma oportunidade que nós temos de estar na posição que Jeremias esteve, do Senhor nos levar a orar, do Senhor nos mostrar o que Ele pode fazer. E Deus tem mostrado isto para muitos que pregam a palavra. O poder extraordinário que o Espírito Santo exerce na gente, de reconstruir vidas, de reconstruir histórias, de tirar do fundo do poço, de fazer a família que estava outrora totalmente acabada, agora ser unida, de fazer a gente que não tinha sonhos, não tinha expectativa, agora ver sonhos realizados, concretizados, de ver um coração sendo transformado, porque outrora era cheio de ódio, agora está cheio de amor. Então nós olhamos e nós vemos a ação do Espírito Santo de Deus, e o que o Senhor tem olhado e visto dentro de cada um de nós, o que tem contaminado a gente. Porque quando nós estamos buscando a Deus verdadeiramente, irmãos, Ele é presente. Esse Jesus é presente. Talvez na tua dificuldade, nos teus problemas, no teu dia a dia, você possa até dizer que é impossível. Quando nós temos um problema, irmãos, é muito difícil sair dele. É difícil. É difícil. Mas quando nós encontramos alguém que pode orar, alguém que pode ajudar, às vezes, e na maioria delas, todo mundo espera a mudança. A pessoa vem, levanta a mão, e no outro dia já está tudo diferente. Não. Deus deu uma visão para Jeremias ali, quando ele desce a casa do oleiro, quando ele desperta, para aquilo que Deus quer mostrar, a primeira coisa é, o oleiro está trabalhando. Quando Deus diz, não posso eu fazer, não posso eu renovar, restaurar, reconstruir, Deus está dizendo, eu posso trabalhar na vida deles, eu posso trabalhar na tua vida, eu posso consertar, eu posso te ajudar, mas precisa de alguém que anuncie essa verdade, alguém que olha para o outro não com deboche, com desdenho, alguém que olha para o outro não para suas dificuldades, mas alguém que possa e tenha a capacidade de olhar para o outro e crendo no Deus que ele serve, para poder dizer, tem um Deus que pode restaurar a tua história, tem um Deus que pode te ajudar a sair desse vício, tem um Deus que pode mudar a tua casa, pode mudar teu casamento, tem um Deus que pode fazer você sair desse pecado, porque este Deus trabalha. Jesus foi curar um homem no sábado e ali indagaram a Cristo porque estava curando no sábado. Ele diz, meu pai trabalha até no sábado, eu também. Nós servimos a um Deus que ele tem o prazer de trabalhar em favor da nossa alma, para reconstruir. Ezequiel 18 diz que nós pertencemos a Deus, todos nós, nossas almas pertencem ao Senhor. E agora ao olhar para a palavra, irmãos, e saber que tem um Deus que ele zela, que ele está atento na tua dificuldade. Há dias que parece que ninguém se importa com a gente, tem dias que parece que não temos amigo, que não temos família,
Tem dia que parece, irmãos, que nós estamos sozinhos nessa terra. Há dias de tristeza no teu coração que você para em um canto e você chora. E você olha e não tem ninguém ali, mas tem alguém te observando. Aleluia. O nome dele é Jesus. Tem alguém que vê a tua tristeza, que reconhece todo o trabalho árduo que você tem feito, todo o teu esforço para tentar mudar. Deus sabe as dificuldades que nós temos. O Senhor, Ele sabe. Mas a pergunta que fica hoje para mim e para você: nós queremos? Existe dois tipos de pessoa errada. Existe o errado que não sabe de nada, e existe o errado que tem consciência. Quando nós, irmãos, temos falhas, defeitos, nós devemos buscar no Senhor. Ainda com todos os nossos defeitos, imperfeições, porque um dia tudo mudará, porque Ele trabalha. Deus trabalha em nosso favor. Às vezes, irmãos, e se não todas, nós não merecemos. Nós não merecemos o favor, a ajuda de Deus, pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento, as atitudes que nós tomamos. Mas você já observou a longanimidade de Deus, o amor de Deus? Quando você começa a ser um rebelde, vem a palavra e diz: muda. Quando você está se sentindo um fracassado, vem a palavra, te levanta. Quando você sente que ninguém te ama, vem a palavra, te abraça. Quando você acha que você é esquecido, vem a palavra, Deus está te observando e cuidando de ti. Quando tudo está acabando, alguém bate na tua porta, chega a providência. Quando o inferno se levanta, Deus envia socorro. E como que Deus faz isso? Através de alguém que está no seu trabalho e diz: vai até lá. Existe um lugar, existe alguém, existe um povo que não vão reparar em você, vão te ajudar. É o Senhor. Quando Deus desperta alguém, você não faz ideia de quem seja, e Ele usa da vida dessa pessoa para que você possa se achegar a Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: aquele que meu Pai dá a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Irmãos, a palavra tem um poder extraordinário, mas existem muitas lutas e relutâncias dentro de cada ser humano. As dificuldades, os problemas, os pecados, a cada dia que passa, parece uma teia de aranha. Você sai de um lugar, já gruda em outro. Mas em tudo a palavra nos ajuda. Hoje, olhando para esse texto, irmãos, eu vejo a presença de Deus em nossas vidas. Como que Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Como que Deus, Ele tem cuidado, e como Deus trata os pecadores. Como Deus trata os fracos, os obstinados. Porque enquanto há vida, há alguém pregando. Enquanto a igreja está aberta, há uma palavra sendo dita. Há uma mensagem chegando no teu celular falando de Jesus. Alguém lançando sobre você um evangelismo que você nem imagina. É aquela frase que está ali no seu status. E chega e diz: te acalma, vai dar certo. E você olha e aquela palavra, ela te conforta, ela te traz uma esperança. Ela pode ser uma palavra escrita aleatória, mas ela pode ser uma palavra enviada pelo Espírito Santo. Às vezes eu escrevo nos meus status. Eu não sou muito de escrever, mas quando eu acordo e eu penso algo, eu escuto. Coloca lá. Eu mando. Eu recebo muitas pessoas agradecendo. Em que momento a pessoa está na vida? Qual é a situação que tem passado dentro da tua casa, na tua mente, no teu coração? Quantas vezes você olha para alguém e você fala dentro de você mesmo:
não vou conseguir, não dá para ficar lá. Mas existe um Deus, o Senhor Jesus, e Ele morreu de braços abertos pela gente. O interessante é que quando Ele morre de braços abertos, é para salvar os pecadores. Nós temos tempo, irmãos, tempo de voltar para o Senhor, tempo de ser fiel ao Senhor, tempo de deixar as coisas do mundo para trás e lutar, irmãos, para ser forte, para ficar de pé. Existe uma batalha e ela é muito intensa, e é pouco provável que vença sem Jesus. Irmãos, sem Jesus, muitos vão continuar numa ilusão. As pessoas não entendem o porquê que um cristão verdadeiro morre pelo Evangelho. É feliz no Evangelho. Não é o que temos, é quem servimos. Tem muita gente que dá a vida pelos bens materiais, mas tem pessoas que ainda olham para o céu e recebem do céu tudo que é necessário. Quanta situação mais nós vamos ter que passar para entender que não dá para ficar sem a presença de Jesus? Quanto tempo mais vai levar para nós tomarmos uma decisão na nossa vida e sermos verdadeiros e fiéis ao Senhor? Quanto tempo de vida eu e você tem? Certo estou eu, irmãos, e feliz e contente porque eu espero o meu dia. E ele vai chegar, e quando ele chegar eu estou pronto. Mas a pergunta que eu te faço, você está pronto para ir embora? Vai para onde? Você está pronto para ouvir o Senhor te chamar? Eu tive essa experiência por várias vezes de Deus me mandar em outros lugares. Há um irmão que congrega conosco, e um certo dia eu cheguei no meu trabalho e o Espírito Santo disse: vai, visita o fulano. Eram umas 2 horas da tarde. Eu falei: Lica, falei para minha esposa, o senhor mandou eu ir no trabalho do fulano. E ela: vai. Peguei sem avisar e fui. Quando eu chego lá, eu começo a conversar com o irmão. Ele estava totalmente errado. Eu falei: Jesus, mas o que eu faço agora? Não escutei mais nada. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa. O senhor está totalmente errado. Esse comportamento seu aqui, ele é errado. Eu estava no trabalho, o senhor mandou eu vir aqui. Agora eu sei por quê. Ele olhou para mim e disse: irmão, a partir de hoje eu nunca mais faço isso. E depois daquele dia, ele jura de pé junto que não fez mais. Deus mandou eu na hora certa, no dia certo, para a pessoa certa. Um dia eu escuto o Senhor dizer para mim: vai ter a sede de onde eu congregava, que eu quero falar. E eu fui. O homem a quem o Senhor queria falar é um homem que ele fala: tem 30 aqui dentro, cai 30. O homem que ponhava a mão, Deus curava. Eu chego lá, só tinha os grandão. Grande espiritual, grande de tamanho, grande de largura. E eu pequeno de tudo. Falei: Jesus. Fiquei no cantinho e fiquei orando. Tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha alma. Senhor, tem misericórdia da minha alma, Senhor, porque depois que eu sair daqui, esses homens vai pisar até esmagar. Irmãos, mas quando Deus manda, Deus garante. Garante. E quem sabe a minha trajetória em outro ministério, aí uns irmãos, eu sou muito de gravar as coisas, sabe? E assim, aonde eu passava, repercutia a conversa. E naquele dia,
Ainda tinha um pastor, que foi meu pastor, estava bem no dia. Falou: rapaz, o que você está fazendo aqui? O senhor mandou vir aqui. Ele baixou a cabeça e falou: pronto. Sabe o que eu ouvi lá dentro? Olhei para aqueles homens: pode falar, irmão, o que você tem para dizer? Eu falei: eu tenho para dizer que nós precisamos orar. Faz um sim, vamos orar. Quando nós começamos a orar, irmãos, aí veio a revelação do Senhor e ali foi dito: te coloquei aqui para tratar a prostituição que está dentro da igreja. Tira todo homem levantado por homem de cima do meu altar. Tira a prostituição de dentro das igrejas, começando por essa sede. Está em prostituição essa igreja. E ali foi falando, irmãos, e eu falei: Jesus, na hora que terminar, esses homens vai. Quando termina tudo, Deus sabe o que fala, sabe quem manda. Então, algo que eu aprendi: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quando terminou, eu falei amém. Falou: amém, irmão, terminou. Mais algum irmão tem algo para dizer? Os pastores tudo falaram: não tem nada para dizer mais não. Saíram tudo, ele veio, deu um tapinha nas minhas costas, falou: vai ficar para o culto, profeta? Eu falei: não, só vim entregar o que Deus mandou. Ele falou: não quer ficar para o culto? Eu falei: não, eu estou indo embora, Pai do Senhor. Ninguém falou nada, ninguém abriu a boca, não deu comentário. Aí eu te pergunto: por que ninguém falou nada? Porque sabe quem mandou, sabe quem falou. Por que ninguém pisou em mim? Porque quem mandou garante. Aqueles homens entenderam o recado, a mensagem que chegou para eles. Deus está vendo, chegou na hora certa. Irmãos, às vezes parece que erramos escondido. Deus está vendo. Às vezes parece que estamos sozinhos. Estamos não. Deus está em todos os lugares, é onipresente. Às vezes, irmãos, no meio da solidão, no meio do deserto, preste atenção, às vezes está como Agar: eu vou morrer, meu Pai do céu, esquece. Está tão olhando para a morte, está tão olhando para o desastre. Tem poço do lado, tem ajuda vem por Jesus, mas nós temos que abrir os olhos. Aquela mulher não estava vendo, em meio deserto, que tinha um poço ali do lado dela. Ela só olhava e enxergava a morte, enxergava o problema. A pessoa, quando vem para o Senhor, fala: mas eu fumo, mas eu bebo, mas eu tenho isso, mas eu... Para de olhar para o problema, olha para Cristo. Para de olhar para a situação, olha para Jesus. Mas como que eu vou olhar? É simples, irmão. Dobra a tua cara no meio das pernas e coloca no pó e começa a dizer: Senhor, tem um pecador que hoje quer falar contigo. Senhor, tu pode ouvir um pecador, Senhor, dizer das fraquezas dele para o Senhor que é santo. E você vai ver a resposta de Deus vindo. Você vai ver o Senhor falar contigo. Ele vai enviar alguém para falar com você, para te ajudar. Irmãos, presta atenção. Deus sempre envia alguém na hora certa. Deus sempre envia alguém na hora certa. A questão é: estamos dispostos a ouvir? Existe dois tipos de crente. Paulo diz que nós devemos suportar quem? Quando Paulo diz para suportar os mais fracos, ele não está dizendo que o mais fraco não é nada. Ele está dizendo que é um momento. Há um momento que nós suportamos, porque haverá momentos que não vamos precisar mais suportar. Aquele virá outros. Há momento, vou dar um exemplo, sempre quando chega alguém na igreja, a pessoa olha e fala assim: nossa, como que é? Quem é? Para mim é tudo igual, mais um com problema. E Jesus vai tratar o problema. E quando chega outro,
aquele que um dia era problema é solução para o outro problema. Vai abraçar, porque o Senhor extrai de dentro da gente o melhor, e o Senhor também tira de dentro da gente o que estraga a gente. Esse é o trabalho do Senhor. A palavra, ela nos leva ao aperfeiçoamento, e depois do aperfeiçoamento até a perfeição. Ser de santo como Ele é santo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Se não rejeitarmos os nossos pensamentos, os nossos desejos, irmãos, nós mesmos vamos trancar as portas da vida eterna. Não existe problema que possa nos separar do amor de Cristo. Você já notou, irmãos, da onde Ele tirou a gente? O que fazia lá atrás? É necessário parar e olhar para a própria vida e ver tudo o que você já passou, toda a tua trajetória, e entender que a palavra ainda vem para você dizendo: tem jeito, o céu está aberto, a porta é estreita, mas dá para passar. Dá para passar, irmãos. Não é impossível. Se fosse impossível, irmãos, Jesus não tinha vindo e não teria vencido. É possível, e Ele mostrou isso para a gente. E nós temos o fortalecimento do Espírito Santo. Só que nós devemos colocar a nossa vida em oração. Parar um pouco, irmãos, de pensar em coisas cotidianas, coisas vãs, pensamentos que não dão crescimento. Em vez de falar da vida dos outros, falar com Jesus. Aleluia. Irmãos, o que nos afasta de Deus? Não é o diabo, é nós mesmos. O que faz divisão entre Deus e o homem é o pecado. Agora, se você disser que você não quer errar, mas aí dizemos assim: eu não quero, mas eu erro. Irmãos, quando nascemos de novo, o Espírito Santo dá força que nós não temos, nos ajuda na caminhada. Agora, como o Senhor te encontrará? Vigilante em oração? Jesus orientou que é bom nós estar vigilante, porque nós não sabemos a hora que o ladrão vem. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão vinha, esperava como? Um pedaço de pau na mão, armado, o cachorro segurando ele já na coleira para soltar ele de noite, não é? Mas não sabe, o ladrão vem quando? Quando você está dormindo ou passeando. É um desses dois momentos. E o que ele faz quando você está em outro lugar? Entra na tua casa. O ladrão, ele entra na sua casa. O que significa isso? A Bíblia nos chama de casa, morada do Espírito Santo. Tem que ter um morador. Se não estiver enquadrado na presença de Deus, a qualquer momento pode vir um inimigo e entrar na tua casa para roubar o que é mais valioso: a tua salvação. E o que ele faz? E o que ele tem roubado de muitos? A força, a esperança, a paz. Tem roubado o desejo de ir para a igreja. E como que ele rouba? Vou te dizer como que ele rouba, irmãos. E você vai saber que tem um espírito imundo que te ronda. Você diz para você mesmo, a tua alma diz: vamos para a igreja. Aí ele vem e diz: mas a novela é melhor. Hoje é dia de passear. Você está cansado. E você não percebe que dentro de você tem um terceiro falando, se intrometendo. Porque o assunto é entre você e tua alma. Mas o terceiro está dizendo: vai não, fica na tua casa, vai comer pipoca, vai descansar as pernas,
Aí muitos ficam em casa e depois que dá o horário, fala, não dá para ir mais, aí fica tediante. Estava com sono, mas perdeu o sono. E olha e fala, estou fazendo o que aqui? Ele já fez o serviço, já roubou. Roubou aquele dia que você seria fortalecido, aquele dia que você seria desperto, aquele dia que a bênção chegaria, foi roubado de você. E você nem percebeu, porque estava dormindo. Quando estamos em oração, nós esperamos o momento para ir adorar o Senhor. Quando estamos em oração, nós esperamos o momento quando Deus fala com aquele que está vigilante. Ele diz, eis-me aqui, Senhor. E quando nós dizemos, eis-me aqui, o Senhor nos levará a alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. E Ele vai usar a tua vida para alguém escutar que haverá mudança. Irmãos, de que vale ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma? É necessário analisar até onde você quer chegar. Financeiramente, você já tem um alvo? Familiarmente, você já imaginou o tamanho da sua família? Espiritualmente, você sabe aonde você quer chegar? Paulo disse que o alvo é Cristo. Se não olharmos para Deus, a nossa vida vai passar no piscar de olhos e nada vai fazer sentido, porque a vida é algo repetitivo. Acorda, come, trabalha, dorme, acorda, come, trabalha e dorme, depois morre. E você fez o que da sua vida? Qual é a história que vocês têm para contar? Eu tenho muitas espirituais para falar. Senta comigo um dia de manhã, à noite eu não terminei ainda. Tem muita coisa, viagem para falar, experiências. Sabe por quê? Porque desde o dia que eu fui convertido ao Senhor, eu estou em oração. Orando porque eu entendi que o inimigo ele está ao derredor e ele não desiste. Então aprenda uma coisa, não desista, não pare. Está cansado? Não olhe para trás. Está frustrado? Irmãos, todo mundo passa por frustrações. Todo mundo passa por medo. Todos passam em alguma área da vida. Todos. Agora preste atenção. Nesses momentos, vai olhar para quem? Para o amigo que não vai poder ajudar? Ou vai olhar para Deus? Nem toda ajuda é financeira, nem toda ajuda é alimento, nem toda ajuda é um transporte. Às vezes você só precisa de uma palavra, porque o que está desmotivado é tua alma, o que não enxerga mais é tua alma, mas quando a palavra vem, você olha e fala, tem jeito, vou trabalhar, vou pôr agora em prática tudo que eu aprendi, vai dar certo, vai mudar, e ao longo do tempo você vê a diferença. Sabe por quê? Porque você acordou. Irmãos, guarde isso com você. Ei, você só quer abrir a boca para profetizar? Ou você quer orar ao Senhor e ver a resposta? Irmãos, Deus ele honra. Deus honra. Nenhum esforço é em vão. Nenhum esforço. Ainda que com dificuldade, ainda que com problemas, busque ao Senhor. Um dia a história será outra. Eu acompanhei pessoas durante anos que diziam, eu não consigo, que dizia, não tem jeito para mim, e teve jeito, mudou, conseguiu, porque Jesus ajudou. Jesus ajuda todo dia nós. E o principal de tudo, irmãos, o principal para todo mundo é chegar em casa. Você pode vir no culto, você pode ouvir uma palavra extraordinária, bonita, você pode ouvir uma palavra impactante, mas o importante é chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e olhar para dentro de você mesmo, porque é lá, quando você fecha os olhos,
a consciência não deixa dormir. É lá quando fecha os olhos que você sabe que o erro está lá. É quando você deita para dormir e você começa a pensar. Irmãos, nós devemos deitar com a consciência limpa. Saber que a nossa vida está limpa, está reta. O trabalho da igreja é ajudar a gente, cada um de nós, a conhecer a palavra, a buscar a Cristo, para ter força para abandonar os pecados. E a gente não consegue abandonar sem Cristo. Nós deixamos todos os erros por amor a Jesus e pela força que tem a palavra. Porque enquanto você não ora, tem alguém orando por você. Enquanto você ainda não está pronto para caminhar, tem alguém te convidando. Vamos, ele te chamou para caminhar uma légua, pode chamar duas que eu garanto. Nós temos um fortalecimento e vem de Cristo. O que eu deixo para meus irmãos nessa noite, irmãos, é que o Senhor está vendo a situação. Ele está vendo a tua situação. Ele está vendo os teus pensamentos, os teus sentimentos, a luta que você passa na sua casa, na sua vida espiritual, financeira, familiar, em todas as áreas de sua vida. Mas também está sendo dito essa noite, pode ser diferente. Ele pode fazer a diferença na tua vida. Depende de você. O Senhor disse para mim que haveria pessoas aqui que precisariam ouvir isso. Existem pessoas especiais para Deus aqui, que está quase abandonando o barco, está quase desistindo de tudo. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que Ele pode te ajudar. Ele pode te fortalecer, te colocar de pé, te fazer limpo, te fazer puro. Pode fazer a tua história ser diferente a partir do dia de hoje. E não é eu, um mero homem, que vai poder te ajudar, é Jesus. É o nome sobre todos os nomes, ao qual nós devemos ter a humildade, o amor de nos colocar na presença dele e se humilhar. Humilhar, irmãos, com obediência e buscar verdadeiramente no Senhor. A partir de hoje você está ouvindo a palavra que veio a você. Agora desce. A palavra você já ouviu ele dizendo, eu vou te ajudar. Agora desce para você ouvir ele falar com você. Aqui alguém direcionado pelo Espírito Santo dizendo, ele vai te ajudar. A partir de agora desça e você vai ver as coisas ser transformadas. O que estava quebrado voltará no lugar. Aquilo que havia se perdido você encontrará. Talvez não o que você perdeu, mas algo melhor. Porque com Cristo tudo se renova, tudo se torna melhor. Saia daqui nesta noite hoje, dentro do seu coração, disposto a orar verdadeiramente. Rasga teu coração. Não precisa ter ninguém do lado. Faz como Mateus 6, entra no teu quarto, entra na intimidade com Deus e declara para Ele. Irmãos, todos nós temos grandes lutas, somos falhos, pecadores, todos. Mas existe aqueles que todo dia se arrependem e está em constante oração. Então hoje fica para todos aqui, todos vocês, que no dia de hoje você está recebendo uma força que você não tinha, para continuar caminhando, para se levantar e caminhar, para ser fortalecido, porque o amor de Deus, irmãos, não tem como mensurar esse amor. O inferno não é para nós, mas essa porta está escancarada. A porta para nós é estreita, mas fiel é quem está na porta esperando a gente. O nome dele é Jesus. Amém? Coloque-se de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louva a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Amém? Amém. Estenda suas mãos. Senhor Deus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, em oração para pedir ao Senhor
Joga por terra, Senhor, toda a muralha, os impedimentos na vida dos irmãos, tudo aquilo que tem vindo contra a casa, a família, Senhor, Tu és fiel, Deus Pai, para entrar agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, transformando, dá força, Jesus, para aquele que está fraco, levanta aquele que está caído, reconstrói a história daquele, Senhor, que tem um sonho, Senhor, Pai, dá força para continuar nesta caminhada, nesta peleja, vai repreendendo, meu Deus, eterno Pai, Senhor, todo o poder do maligno agora, toma na Tua mão, Espírito Santo de Deus, esta irmã, este irmão, esta família, Senhor, porque o Senhor trouxe até aqui para ouvir Tua palavra. No dia de hoje, Senhor, toque, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos corações, toque, Espírito Santo de Deus, repreendendo, Senhor, toda a artimanha do maligno, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor, hoje as cadeias, as fortalezas, as amarrações, em nome de Jesus, Senhor, confirma, Senhor, o grande livramento, confirma, Senhor Jesus, a bênção. Entra, Senhor, agora, Senhor, nos projetos, que para o homem, Senhor, é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Diz Tua palavra que tudo é possível aquele que crê. O Senhor é todo poderoso para realizar. Espírito Santo de Deus, entra agora, Senhor, dentro, Senhor, desta família, começa a restaurar, Senhor, a casa, Senhor, começa a restaurar os projetos, vai confirmando, Senhor, grande bênção, grande livramento, Senhor, dá o escape agora, repreende as obras malignas, repreende, Jesus, agora, Senhor, toda a feitiçaria, Senhor, tudo aquilo que tem oprimido, que tem, Senhor, colocado, Senhor, a vida desta pessoa, Senhor, meu Pai, ali, Senhor, de maneira que venha, Senhor, desistir, de maneira que venha parar, mas em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos hoje, Senhor, o livramento, declaramos, Pai, em Teu nome, Jesus, Senhor, a providência, Senhor, espiritual, Senhor, cura também as enfermidades que estão no corpo, enfermidades que tentam, Senhor, adentrar a vida, Senhor, Pai, em nome de Jesus, vai libertando, vai quebrando agora, Pai querido, Senhor, todas as obras, Senhor, levantadas para colocar enfermo, para colocar sobre uma cama, em nome de Jesus, Senhor, repreende agora, Senhor, todo o trabalho, Senhor, levantado nas encruzilhadas, mata, cachoeira, aonde houver, Senhor, algo amarrado, onde houver uma vida aprisionada espiritualmente, liberta, Jesus, liberta desse cárcere, Senhor, dessas algemas de pecado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá força, Senhor, levanta agora, Pai, verdadeiramente, para que eles venham orar, ajuda eles, Espírito Santo de Deus, para descer em oração, Senhor, eu creio, Pai, que um dia, Senhor, estarão fervorosos, estarão buscando a Tua presença, porque o Senhor é um Deus que fortalece, o Senhor é um Deus que muda a história, o Senhor é um Deus que faz coisas maravilhosas, Senhor Jesus, ajuda este irmão, ajuda esta irmã, aqueles que ainda não tiveram forças, Senhor, Espírito Santo, para entregar a vida, Senhor, entra agora, Senhor, começa a fortalecer, para abandonar, Senhor, aquilo que é necessário, e vir para os caminhos de Jesus, abençoa agora, Senhor, o trabalho, abençoa agora, Senhor, toda esta família, abençoa agora todos os projetos, Pai querido, que são colocados em Tua mão, Senhor, desde já, Senhor, nós Te agradecemos, louvamos o Teu nome, Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor nos ter trazido em segurança, Senhor, guarda agora, Senhor, que seja abençoado este irmão, que seja abençoada a família dele, que seja, Pai, os filhos abençoados, Senhor, meu Deus, derrama da Tua virtude, Senhor, agora, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, fazendo uma obra maravilhosa no meio de cada um dos meus queridos e amados irmãos, assim Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer, nós já estamos encerrando. Pastor, irmãos, eu só passo aquilo que Deus traz. O que provém da gente, irmãos, não é muita coisa não, não dá nem para nós. Mas o que vem do Senhor edifica, transforma, muda, restaura. Isso é maravilhoso. Não devemos falar, o Senhor disse e Deus não disse nada. O Senhor mostrou e não viu nada. Eu gosto de ver as coisas, irmão, eu gosto de ouvir. Mas eu gosto também
Quando a gente olha para a igreja e vê que não tem nada Graças a de ruim. Deus. Glória. Por isso oramos. Existem lutas que estão com a gente, mas nós podemos orar para o Senhor mudar. Existem vícios, nós podemos orar para o Senhor tirar. Irmãos, seja grato a Deus. Seja grato pela tua luta. Seja grato pelos teus problemas. Seja grato pela dificuldade. Talvez você não esteja entendendo, mas é tanto problema, é tanta coisa que é que eu seja grato por isso. Não é assim? Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Quem não sabe engrandecer o Senhor na prova, não vai engrandecer Ele na bonança. Mas quem sabe olhar para o Senhor e declarar Jesus nos momentos de dificuldade, no momento de bonança, irmão, vai louvar, vai adorar, vai ser diferente. Começa pela manhã a dizer: Deus, muito obrigado pela situação que eu estou vivendo. Muito obrigado, Senhor, pela adversidade que está acontecendo na minha vida. Glória a Deus. Porque como diz a palavra, Ele está ali, Ele está vendo. Será que o vale não termina quando a gente começa a agradecer a Deus? Mas o que significa isso, pastor? Quando Deus estiver em primeiro lugar, tudo muda. Quando Jesus estiver em primeiro lugar, tudo muda. Enquanto Ele não estiver, o vale é necessário, o deserto é necessário. Eu não entendia isso antes. Por isso que hoje alguns dizem: Ele é frio. Não sou frio, irmãos, eu entendi. Às vezes tem que doer para poder chorar, porque tem gente que não chora. Às vezes tem que passar apertado para aprender a dar valor do que vai ter lá na frente. Às vezes é necessário, irmãos, quase morrer para dar valor quando Jesus dá vida. Tenha vida no Senhor. Seja grato pela tua família, boa ou não. Seja grato pelo teu trabalho. Porque quando nós fazemos tudo com gratidão, não importa o que seja, irmãos, haverá uma mudança. Seja grato. Eu aprendi muito lendo a palavra de Deus. E uma das coisas que o Senhor espera da gente é gratidão. Então aprenda a agradecer. E vão olhar um dia para você e vão dizer: nada te abala? E você vai responder: eu estou em Cristo. A Bíblia diz assim: posso. Posso. A Bíblia diz: posso. E se você estiver no pior momento, posso. Se estiver no dia de luto, posso. Sabe o que significa? Nada pode te impedir. Se você estiver em Jesus Cristo de Nazaré, se estiver em Jesus, posso. O inimigo bate na porta da tua casa, mas tu diz: posso, em nome de Jesus, para fora. Quando combater você em qualquer área, você abre a boca e diz: hoje eu posso, porque eu estou em Cristo Jesus. Glória. Porque em todas as coisas Ele tá ruim, quase impossível, Ele Aleluia. entendeu? Gratidão. Deus. Seja grato. Outra coisa, começa a ler Salmo, filho. Salmista, quem mais que o salmista passou por tantas aflições? Davi, em momentos de guerra, em momentos que tudo estava para dar errado, a fio da espada, à beira da morte, ele ia falar com o pai. Viu Davi perdendo guerra? Quem viu? Quem viu Davi na aflição? Quem viu ele na angústia? Quem viu ele na fome?
Quem viu ele no medo? Quem viu ele fugindo? Quem viu ele perdendo? Pode olhar para você e dizer, está fugindo, irmão? Pode olhar para você e dizer, não está aguentando, né? O diabo pode olhar para você e dizer, você não tem futuro, está fazendo o quê? Buscando esse Deus? Foi a mesma coisa com Davi, mas não perdeu, porque Davi estava, posso. Quando estamos no Senhor, e o coração se volta totalmente a Deus, tu pode. Tua casa não vai cair em nome de Jesus. Tua família não vai ser destruída. Tua alma não vai para o inferno. Porque você pode vir para Cristo Jesus. Você pode ficar em Cristo Jesus. E você será fortalecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na oração da fé eu quero fazer uma oração que o Senhor tem colocado no meu coração em alguns cultos. E oração é esta que junto com a igreja tem dado muito fruto, que é a libertação dos vícios. E o Senhor tem libertado e tem operado em nosso meio. Eu louvo a Deus, porque alguns irmãos já têm chegado, têm falado, olha, não estou mais fazendo o que não devia. Isso é o sinal que o Senhor tem libertado no nosso meio. E você que está aqui hoje, que o Senhor já te libertou de algum vício, você sabe que Ele faz, então ore por alguém que está aqui. Vício não é só drogas, vício não é só bebida. Tem gente viciada na mentira, viciada na pornografia. Tem gente viciada em tantas coisas, irmãos. Tem os vícios da carne. Mas nós oramos e o Senhor nos fortalece para a gente dizer não vou fazer mais. Não vou mais caminhar por este caminho. De tempo em tempo nós passamos uma guerra. Passa, irmão. Vou contar algo rapidinho nas horas já, tá? Os irmãos, uma vez as irmãs pega aí, viu? Que os irmãos chegaram lá na minha casa já reclamando de mulher aqui na igreja. As mulheres andam muito bravas, muito violentas. Irmão, e os irmãos estão ficando machucados aí. Vocês vigiam, viu, irmãs? Daqui a pouco já vai começar a orar para Jesus calmar o coração das irmãs aí. Os irmãos estão querendo dar carta de divórcio para vocês aí. Mas Jesus disse para eles, tu pode. Ele te fortalece, você não vai largar da varoa. Aí voltaram calminho para cá. Eu não posso reclamar para ninguém, né? Só eu que não posso reclamar aqui, né? Tem uma irmã que anda com a gente aqui, no grupo que a gente tem libertação, já tem anos. Mas eu falei assim, irmão, mas se um dia eu correr, ela falou assim, se você sair, se é o primeiro a sair, vai tudo atrás, corre tudo. Eu falei, que é isso, que fé é essa? Ela falou assim, então, mas a verdade é essa. Aí eu parei e pensei, falei, senhor, está doendo, mas o Senhor pode. Está difícil, mas o Senhor pode. Irmãos, essa é a fé. O Senhor ajuda. Ele fortalece. E vai ser assim enquanto nós estivermos na presença dele. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. Você não tem vício, não tem problema, então ore por alguém que precisa de uma libertação. E nessa oração, se você tem algum vício, alguma dificuldade, seja ela qual for, eu quero que você peça agora, dentro do teu coração, você vai ser liberto em nome de Jesus. Vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Eu creio. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora pela libertação. Aquele que está no vício, aquele que o coração agora, Senhor, eleva ao Senhor o pedido de ser liberto. Tira o desejo, Senhor, meu Deus, agora. Em nome de Jesus, tira esse desejo de bebida, de cigarro, de droga, de vícios na carne. Esse desejo, Senhor,
que fere a tua palavra, vai contra o teu ensinamento. Tira agora, dá força, Espírito Santo. Ela não tem essa força, mas dá agora para eles. Em nome de Jesus, Senhor, vai tocando o Espírito Santo e tirando, Senhor, agora tudo aquilo que vem, Senhor, e fica do lado, levando a pecar, levando, Senhor, meu Deus, a maltratar o próprio corpo, com os vícios que vêm. Em nome de Jesus, o Senhor vai libertando agora desse vício, esse vício que está entranhado na mente do povo, Pai. Senhor, cura, Senhor, agora a mente dessa pessoa. Tira este desejo, Senhor Jesus, que tem, Senhor, deste cigarro, desta bebida, que tem desta droga, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor dá o livramento agora, dá um escape agora para esta vida, para esta família, e aqueles que são apresentados aqui, Senhor, que não estão presentes, Senhor, aqueles que pela plataforma, Pai, liberta, Jesus, de todo vício agora, Pai, todo espírito imundo que vem para oprimir, que vem, Senhor, para aprisionar esta alma nos vícios, Pai, em nome de Jesus, Senhor, lança para bem longe agora, Senhor, que possam sair daqui libertos do dia chamado hoje, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Haverá mudança em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a vida deles, Pai, em teu nome, Jesus, acontecerá agora, Senhor, a libertação que tanto precisa, o fortalecimento para não voltar atrás, Senhor, na decisão que foi tomada, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém? Amém. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz.